Meus amigos, para a alegria de muitos, estamos de volta e para a tristeza dos inimigos, estamos de volta também. E eu vou dizer, já começar o vídeo dizendo uma coisa para você. Se você acha que as lideranças evangélicas são um exemplo de ética, se talvez você assistindo nossos vídeos até agora ainda acha isso, que são exemplos de ética, justiça, cuidado humano, esse relato que eu vou ler para vocês acende um farol vermelho. Justamente no seu... Sabe o carro, quando está dirigindo, que acende uma luz vermelha quando falta óleo ou alguma coisa dá no motor? Pois então, é exatamente isso. O relato de hoje vai acender uma luz vermelha no painel espiritual da sua vida. Porque o que eu recebi, cara, não é uma exceção, é um método. Até porque eu vim do meio, sei como funciona o contexto, o sistema religioso, né? Conheço muito bem como o desenho da coisa, a engrenagem, como ela se encaixa. E muitas vezes você entra com aquela intenção de que você tem um chamado de Deus para fazer a obra, o pastor cresce o olho, percebe que você tem alguns talentos, profissão, e usa esse desejo, sentimento seu de fazer a obra de Deus para trabalhar de, até mesmo, como eu já fiz denúncias aqui, trabalhos escravos. E quando a sua saúde vai embora, no final das contas eles descartam você, como descartam qualquer coisa que, né, é usado e não presta mais, joga fora. Dá um pé na bunda e manda você cachimbar formiga, para não dizer outra coisa aqui. E o que tem de pessoas, eu estive viajando agora recente, visitei alguns obreiros, o que tem de obreiros, pastores com boas intenções, entraram com boas intenções no ministério, no contexto religioso da instituição, e estão literalmente sendo excluídos porque não prestam mais para o sistema. Falando de doença, problemas, situação de saúde. Sem contar aqueles, né, que abrem o olho e começam a questionar e também são descartados. Mas o que eu vou ler para vocês é dentro desse contexto. Por isso peço o seu like, o seu joinha, que ajuda muito, seu comentário também, afinal estamos de volta. O carnaval nem começou, eu acho que nem terminou, não começou e nem terminou, e o Brasil só começa depois do carnaval e nós aqui estamos mais uma vez gravando o vídeo. Se inscreva no canal e bora pro vídeo de hoje. E já vou logo começando o vídeo dizendo que nós não estamos aqui para atacar instituição nenhuma, muito menos a fé de vocês, de quem defende e acredita ainda nesse meio, mas sim para defender direitos de pessoas que outrora foram usados e agora estão sendo descartados. Até porque fé saudável, né? Eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje que a fé que dizem ter não é uma fé saudável. Porque fé saudável, meus amigos, protege pessoas e não protege sistema. Se aonde você está congregando existe fé que protege mais o sistema do que pessoas, isso aí é qualquer coisa menos igreja. Olha só o que eu recebi. Reclamação trabalhista à vista. Convenção Gaúcha comete coação contra ex-colaborador para que receba o que foi combinado. Daí veio documentos, eu recebi aqui o termo de quitação e declaração, que eu não vou expor porque tem muitos dados, e a prestação de contas e acesso. Talvez num outro vídeo eu coloque para vocês entenderem, mas eu vou ler o relato que veio. Fala, Zaio, graça e paz. Quando a gente acha que já viu de tudo, nós deparamos com um documento que expõe de forma ampla e criminosa a forma como a Convenção Gaúcha, a CIAPADERJ, para você entender, Convenções das Assembleias de Deus do Estado do Rio Grande do Sul, como a Convenção Gaúcha trata os seus colaboradores, sobretudo aqueles que deixaram de trabalhar para eles, ou ao menos pensar como eles. Entro em contato de forma reservada para relatar uma situação que chegou ao meu conhecimento que considero grave, especialmente por envolver uma instituição religiosa que, em tese, representa a maior denominação evangélica do Estado. Recentemente, tomamos conhecimento de que um ex-colaborador da CIAPADERJ estaria sendo pressionado a assinar um documento denominado acerto final, entre aspas,
como condições ou como condição para receber valores que já haviam sido previamente ajustados, mesmo com questões trabalhistas que poderiam ser resolvidas entre as partes. O referido documento, que foi enviado pelo responsável pelo escritório da convenção e responsável por realizar os pagamentos ao ex-colaborador, contém versões dos fatos que não correspondem à realidade vivida pelo profissional ao longo do período em que atuou na instituição e que todos nós, pastores, bem sabemos. O detalhe é o seguinte, olha bem, faltavam apenas 3 parcelas de um acerto realizado na dispensa do colaborador. Mas para ele receber todas de uma vez em janeiro, foi-lhe imputado a condição de que só receberia se assinasse e abrisse mão dos seus direitos. Um verdadeiro absurdo, cara. Até tá aqui, ó, um absurdo. Você está entendendo o que eu falei no começo do vídeo, cara? Preste atenção. Ainda conforme sabemos, o ex-colaborador durante mais de 3 anos exerceu funções contínuas, precisou se mudar de cidade com condição para continuar trabalhando na convenção, devido à inauguração do estúdio que havia sido feito na sede da instituição. Abre parênteses, atenção Zion, essa informação é importante, pois no documento enviado para assinatura, a instituição alega que a mudança ocorreu porque o profissional quis, quando todos sabem que essa formação não é verdadeira. Fecha parênteses. Vocês estão entendendo, cara, o absurdo disso? Com condições exclusivas, alta carga de trabalho, subordinação direta à liderança e acúmulo de atribuições, sem o devido reconhecimento formal ou pagamentos de direitos básicos que a lei exige. Mesmo assim, ao final da relação, após acerto, teria sido apresentado a um termo que prevê quitação ampla, geral e irrestrita, impedindo qualquer questionamento futuro, inclusive de natureza trabalhista, sob pena de não receber valores que já lhe seriam devidos. Chama a atenção também a tentativa de impor cláusulas amplas de confidencialidade e restrição total ao uso de materiais produzidos ao longo dos anos, mesmo quando tais materiais teriam sido realizados com recursos próprios do profissional, como equipamentos, veículos e trabalho intelectual. O que mais preocupa, contudo, é o aspecto humano de toda essa situação. Pelas informações já conhecidas, o profissional teria sido submetido a forte pressão psicológica, jornadas extremas e cobranças desproporcionais, a ponto de necessitar acompanhamento médico. Meu amigo, que absurdo, cara. Ainda assim, ao encerrar sua atuação, não recebeu qualquer reconhecimento institucional. Pelo contrário, foi excluído de grupos internos de forma abrupta e sem explicação, passando a ser desqualificado nos bastidores. Ou seja, não basta excluir o cara, tem que falar mal, tem que destruir a reputação da pessoa que outrora estava servindo a instituição. Vocês conseguem captar, cara, a maldade impregnada nesse meio? Olha só, a situação se agrava quando se observa que o mesmo profissional criou posteriormente um portal de notícia com o propósito exclusivo de dar visibilidade à Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, de maneira séria, imparcial e sem viés político ou eclesiástico. Mesmo assim, pastores relatam receio em enviar materiais ou vincular os seus campos ao canal, temendo possível retaliação por parte da liderança da convenção, ainda que reconheçam a seriedade do trabalho e a lisura das suas propostas que se limitam a informar e valorizar a igreja no estado. Ou seja, o cara tentou se virar fazendo o que sabe, abriu um portal,
para assim divulgar ainda, né, o contexto evangélico, e mesmo assim o povo acaba tendo receio, porque sabe que as retaliações vêm. E depois tem gente ainda que diz que esse meio é Deus que rege, né, que são pessoas, homens, pastores de Deus. Só fica a pergunta: que Deus, né? Um profissional sério, respeitado e admirado por todos os pastores e à sua volta, que não apenas era responsável por produzir conteúdo nas redes sociais da instituição, como também do presidente, de sua esposa e da União Feminina, caracterizando inclusive desvio e acúmulo de funções, uma vez que, até onde se sabe, sua remuneração era apenas por cuidar das mídias da convenção. A situação se agrava ainda mais quando, conforme apuramos, o mesmo foi obrigado, inclusive, a trabalhar sem receber nada para o presidente e sua turma, durante a campanha eleitoral que reelegeu a atual mesa diretora. Ao meu ver, uma sucessão de crimes trabalhistas, e que até então ninguém sabia e que lamentamos muito em saber. Compartilho esse relato não como ataque pessoal ou institucional, mas como alerta. Situações como essa parecem revelar um padrão preocupante de tratamento a profissionais que servem a instituições religiosas, muitas vezes confiando na boa-fé, na ética cristã e na ausência de formalização contratual. Mas eu sempre estou falando aqui nos meus vídeos. O meio evangélico, o meio religioso, essas instituições religiosas chamadas igrejas, eles são bons para sugar o teu talento. Falando de músico, né, são os mais sugados. Na hora de valorizar a mão de obra, o trabalho da pessoa, aí é Deus que pague. Isso quando recebe, né, um Deus que pague uma laranjada no ombro, né? Vai em paz, dá aquela laranjadinha no ombro, assim, Deus te abençoe, menino. E vida que segue. Afinal, Deus vai recompensar, né? Mas enquanto isso, eles estão vivendo uma vida no esbanjamento, luxuosa, sobrevivendo em cima de dízimos e ofertas. E quando precisa reconhecer o trabalho sério de alguém, que inclusive serviu por muito tempo, aí, né, é um Deus te ajude. Mas, enfim, entendo que casos assim merecem ser trazidos à luz, tanto para a proteção de outros profissionais, quanto para o encorajamento daqueles que, eventualmente, estejam passando por situações semelhantes, a buscarem orientações jurídicas adequadas a fazerem valer os seus direitos por meio dos canais legais, como a reclamação trabalhista. E, sendo sincero, acredito que isso não tenha acontecido ainda, pois o sogro dele é pastor em uma cidade e, consequentemente, poderá sofrer retaliações por parte dos que comandam essa instituição, que, aliás, é como sabidamente eles agem. Exatamente. Já passou da hora dessas instituições religiosas milionárias pararem de explorar os seus funcionários, tratando-os como se fossem obreiros a serviço do reino, quando, na verdade, estão sendo enganados por esses lobos devoradores. Daí diz aqui que está em anexo o termo relatório, enfim, os documentos que eu recebi. O mais grave para mim aqui, na verdade, no contexto todo, não é só a questão do possível crime trabalhista, né? Mas sim é o crime moral institucional, cara. É a forma do padrão que as instituições religiosas, ao exemplo da Assembleia de Deus, agem com relação às pessoas que estão ali desenvolvendo o trabalho. Alguns anos atrás, muitas igrejas e pastores tiveram problemas na justiça com zeladoras da igreja. Porque contratava a irmã ali como uma benção de Deus, pagavam quando queria, porque era limpar a casa de Deus. E não vendo como uma pessoa que está prestando um serviço. E é por isso que eu digo que o problema não é só a questão de crime trabalhista, possíveis crime trabalhista aí. Porque isso você resolve na justiça. O problema aí, pra mim, é crime moral, cara. Porque se você olhar o e-mail aqui, cara, é uma ideia assim, ó, assina aqui ou não recebe o que já é teu. Tipo assim, tu tem o teu direito, mas tu
para você receber o que você tem direito, você é obrigado a assinar isso aqui. Isso se chama chantagem, ou seja, é uma prática mafiosa, que é o que nós falamos sempre aqui. A Assembleia de Deus é uma máfia, meu amigo. E se você está assistindo esse vídeo e ainda é daqueles que confia cegamente em uma liderança, ao exemplo dessas, eu só te digo uma coisa, meu amigo. Guarda para sempre aí na sua cabecinha. Fé sem senso crítico vira ferramenta de abuso espiritual. A sua fé sem senso crítico, você se torna uma vítima do abuso espiritual, que é o que mais tem dentro desse meio. E ser submisso porque é a casa de Deus é outra coisa que eu digo para você. Essa ideia de ser submisso sem consciência acaba virando aí uma servidão emocional. Chamado espiritual, servir na casa de Deus com a ideia de um chamado, um dom, uma vocação, isso não pode substituir um contrato, cara. Não pode substituir uma carteira assinada, porque unção não vai pagar o seu aluguel, unção não vai pagar o seu plano de saúde, unção não vai pagar a sua farmácia. E posso te garantir que Deus jamais, o Espírito Santo jamais vai se ofender com a carteira assinada. Nesse contexto aí, Deus não vai se ofender com a sua carteira assinada, mas os líderes, com certeza, se você pedir para assinar a carteira ou fazer um contrato, eles vão ficar bem ofendidinhos. E encerro o vídeo dizendo para vocês, se você faz parte de uma igreja onde o seu líder ou a própria instituição no geral trata os colaboradores como pessoas descartáveis, eu posso afirmar para você que isso não é uma falha administrativa, mas sim é uma falha moral. Porque igreja, instituição religiosa que não se coloca ao lado de pessoas, independente de quem seja, não é qualquer outra coisa menos igreja. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.